Olá, aqui para adiantar eu já coloquei algumas informações. A gente vai verificar como a gente faz o cálculo, né? Com algumas características genéticas que são, a gente fala genes deletérios ou alelos letais. Ou seja, quem herdar esse determinado genótipo nasce morto. A gente fala que são natimortos, né? Morrem ao nascer. Então, nesse caso, o exemplo que a gente vai trabalhar é a cor de pelagem de ratos. No genótipo azão-azão, eu vou ter indivíduos de cor amarela na pelagem, só que esse gene, ele traz junto tantos defeitos genéticos que o indivíduo já nasce morto, tá? Azão-azinho, quando o indivíduo recebe uma cópia só do azão, eu vou ter indivíduos de pelagem amarela, mas que sobrevivem. E indivíduos azinho-azinho que são pretos, ok? Então, eu tenho que o gene letal seria esse aqui do azão-azão, quando ele está em homozigose, ok? Então, vamos ver lá o que o problema pede pra gente. Qual é a proporção de ratos adultos que podem nascer no cruzamento de ratos amarelos? Normalmente, quando a gente tem questões em vestibular ou exercícios trabalhando com genes letais, com alelos letais, a gente não conta os indivíduos mortos, ok? Nesse exercício, esse caso, vamos lá. Ratos amarelos, eu teria dois genótipos possíveis, ele pode ser tanto azão-azão quanto azão-azinho. Porém, o indivíduo que nasceu morto não vai sobreviver, não vai chegar à vida adulta para cruzar. Então, estou falando de cruzamento de ratos adultos, eu vou estar falando de indivíduos que são amarelos azão-azinho, ok? Porque eles sobrevivem e eles vão conseguir chegar até a vida adulta e vão conseguir cruzar entre si. Então, eu já descobri o genótipo dos pais. Se eu falo que os pais são amarelos, né? Eu quero saber o cruzamento de ratos amarelos. Eu estou falando de indivíduos heterozigotos. Pai, mãe, heterozigoto. Pai, mãe, azão-azinho. Muito bem. E eu quero saber indivíduos que vão nascer, tá? Aquele que nasce morto, eu não vou contar no meu resultado. Esse é o meu pulo do gato, no caso, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui meu diagrama de Punnett. Vejo quais são os genótipos que esses indivíduos podem gerar. Ele pode dar tanto azão quanto azinho. E esse é a mesma coisa, não é? Coloco os genes alelos de cada indivíduo. Aqui no caso, quando eu segrego, eu estou segregando os gametas, as células reprodutivas. Perdão, deixa eu arrumar aqui. Então, eu estou falando dos gametas, células reprodutivas, né? Espermatozoides e ovócitos, no caso dos mamíferos. Vou colocar aqui esses gametas de cada lado. Então, esse indivíduo pode gerar um gameta tanto azão quanto azinho. Mesma coisa esse indivíduo. Vou fazer meu cruzamento sempre naquela ordem, né? Esse com esse, depois esse com esse. Esse com esse e depois esse com esse, ok? Vamos lá. Azão com azão. Azão com azinho. Coloco sempre a letra maior na frente. Esse com esse. Esse com esse. Ok? Vamos lá. Mesma coisa, vou definir os genótipos que apareceram aqui para mim. E qual a frequência de cada genótipo. Azão, azão. É um tipo de genótipo que apareceu. Azão, azinho, outro tipo de genótipo. Azinho, azinho, outro tipo. Meus resultados totais são meus 100%. Ok? Cada quadradinho, então, vale 25%. Tem um quadradinho só do azão, azão, 25%. Em fração,
um evento dentro de 4 possibilidades. 1, 2, 3, 4. 1 sobre 4. Azão, azinho. 2 quadradinhos, 25 mais 25, 50%. Ou 2 eventos em 4 possibilidades. Tenho que simplificar, mesma coisa que dizer meio, metade dos meus resultados. As duas formas de representar estão representando a mesma quantidade, ok? Azinho, azinho, 25%, ou um evento em 4 possibilidades, 1/4. E o meu fenótipo? Se vocês prestaram atenção aqui, eu estou falando, eu tenho que voltar aqui para o meu problema. O meu problema, ele não está pedindo para eu calcular a proporção de fenótipos e genótipos. Eu faço isso para conseguir responder o que ele está me pedindo. Qual é a proporção de ratos adultos que podem nascer de cruzamento de ratos amarelos? Eu quero saber qual a chance deles chegarem à vida adulta, não a cor. Para isso, eu tenho que escolher os indivíduos que nascem mortos. Quais são esses indivíduos? Esses aqui, ó. Né? Azão, azão. Perceba que ele não está me pedindo proporção de ratos pretos e amarelos que vão sair desse nascimento. Ele quer só saber qual a proporção de ratos adultos. Adultos, então eu vou desconsiderar aqueles que morrem ao nascer. Qual vai ser a proporção desses indivíduos adultos? 3/4, né? 2/4 mais 1/4, 2 mais 1, 3 de indivíduos. Aqui nem tá correto eu preencher aqui. Vou usar esse espaço aqui depois pra gente terminar de calcular as proporções. Então, eu tenho 3/4 ou 75% de chance desses filhotes nascerem, né? Chegarem à idade adulta. Então, adultos. Né, deles chegarem. Não sei se eles vão sobreviver tudo isso, né? Mas, considerando só a herança do azão, né? Que é deletério, tirando esses indivíduos, eu tenho 3/4, não é? 2/4 mais 1/4, ou 75% desses filhotes com chances de chegar à vida adulta. Se eu tivesse pedido, a questão pedisse uma coisa diferente, qual é a proporção de ratos adultos pretos? Aí eu precisaria calcular aqui, bonitinho, o fenótipo. Vou fazer isso, mas para a gente lembrar, né, para reforçar como é feito. Então, qual a porcentagem de ratos ali amarelos que vão nascer, vão chegar à vida adulta? 50% ou meio de ratos amarelos. E 25% ou 1/4 de ratos pretos. Presta atenção que aqui quando a gente for somar, vocês vão ver que não vai chegar no 100%, não é? Então, normalmente, quando você vê alguns exercícios em que na proporção de fenótipos você não tem 100%, eu tô falando de algum gene que é deletério. Uma proporção desses indivíduos, ao nascer, morrem, então eles não são contados no resultado, ok? Então, se aqui o meu problema tivesse pedido a proporção de ratos adultos da cor preta, a minha resposta seria 25%, 1/4. Se ele me pedisse a proporção de ratos amarelos que chegariam à vida adulta, o meu resultado aqui seria 50% meio. Como ele me pergunta qual é a proporção de ratos adultos que nascem do cruzamento de ratos amarelos, ele quer a soma de todos os filhotes, tanto faz seja amarelo ou seja preto. Então, eu coloco aqui na minha interpretação a soma de todos os ratinhos que vão sobreviver, para chegar à vida adulta. Então, assim, tem duas partes do problema que você tem que se preocupar. A interpretação do que o problema está pedindo, esse é um problema bem simplesinho, tá?
E a segunda, a mecânica de como fazer o cálculo das proporções de genótipo e fenótipo. Nesse exercício, eu nem precisaria construir aqui a proporção de fenótipo. Bastaria que eu calculasse, não, esse vai morrer, esse sobrevive, somo, beleza, eu coloco ali no meu resultado, ok? Então, essa parte da interpretação do resultado, vocês têm que fazer em cada problema. O que esse problema quer que eu faça? Eu preciso fazer todo o cálculo de genótipo e fenótipo? Se eu não precisar, eu não faço, tá? Tem que lembrar que talvez vocês estejam ali na frente prestando vestibular, que se cair algum problema vai ser bem mais complexo do que esse. Mas eu tenho que ganhar tempo em cada um desses exercícios, então a gente tem que tomar cuidado com quando a gente começa a fazer as coisas muito mecanicamente. Eu acho que sempre eu vou formar um diagrama de Punnett, calcular o genótipo, depois o fenótipo. Nem sempre isso vai ser necessário. Então, eu tenho que dar a interpretação do problema, saber o que ele pede de mim e fazer aquilo o suficiente para cumprir o que o problema me pede, ok? Numa prova na escola, você vai ter tempo suficiente para fazer isso. No vestibular, no Enem, nem sempre. Lembrando que, claro, isso aqui não é um exercício desse grau de complexidade, ok? Então, é isso. Obrigada.